Gente, tomara que eu esteja em foco. Produção caseira, home office. De volta a fazer vídeo no quarto. Claquete? Você está pensando em como estruturar melhor o seu processo de vendas durante esse período de quarentena? Essa tem sido uma das grandes preocupações dos nossos clientes. E é por isso que a gente decidiu adiantar esse material aqui, que a gente só ia lançar daqui a um tempo. Acho que é seguro dizer que esse período que a gente vive, ele com certeza vai ter um impacto nas suas negociações. Então, o CRM pode te ajudar na organização das suas negociações para você poder saber em que pé que elas estão e poder programar os follow-ups. Mesmo que seja só para depois, quando a situação toda se normalizar. O Fábio vai te falar um pouquinho sobre esse processo comercial. Assiste tudo e vai pensando. Como que esse processo pode funcionar melhor considerando as mudanças no mercado e nos hábitos de consumo das pessoas por conta do isolamento social? É isso. Bom vídeo. Ô, Fábio! Aquele fulaninho é um ótimo vendedor. O cara consegue vender até areia no deserto. Ele vende até gelo para esquimó. Você acha que isso dá certo? Claro que não, né? Vender é dar soluções que trazem satisfação. Se eu vendo algo para o meu cliente que ele não está precisando agora, ele não vai confiar na minha empresa. É preciso ouvir os clientes, compreender suas dores, criar soluções para os problemas que eles enfrentam, monitorar a jornada de compra dele, garantir que a experiência com a sua empresa está sendo incrível e tentar eliminar qualquer insatisfação. Precisa bastante coisa, né? É por esses e diversos outros motivos que você vai precisar montar um processo de vendas. Nele, definimos ações, regras e atividades que vão ser usados por toda a equipe comercial. E ele precisa ser ensinável, escalável, mensurável e previsível. Aqui na RD, a gente trabalha com o RD Station CRM, que oferece estrutura para você fazer tudo isso e muito mais. Mas vamos partir do começo e dividir com você algumas dicas de como você pode impulsionar as vendas da sua empresa e também automatizar o seu processo comercial, poupando assim tempo e dinheiro. Oi pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e eu trabalho aqui na Resultados Digitais. Toda empresa possui intenções de crescimento e metas a serem atingidas, mas nem todas elas sabem o que precisa ser feito e quais os passos a serem seguidos para chegar lá. Bora falar sobre processo de venda? Para começar esse vídeo, a gente pode fazer uma analogia do processo de vendas a um jogo de videogame. Aquele jogo que você vai passando de fase, sabe? Basicamente, cada fase ela tem os seus objetivos e certas regras que você precisa respeitar. E conforme você vai passando dessas fases, você fica cada vez mais perto de zerar o jogo, ou seja, de fechar essa venda. Aí pronto, zerou o jogo, missão cumprida, dinheiro no bolso e bora vender. Bom, na verdade, zerar o jogo não, né? Vamos considerar que existe sim um processo ali pós-venda e que a gente precisa tentar reter esse cliente, fazer com que ele fale bem na nossa empresa e enfim, trabalhar para que ele tenha resultado depois. Mas vamos devagar, não vamos atrapalhar a minha analogia agora, porque a gente está considerando aqui que a venda é a etapa final, beleza? Lógico que em qualquer jogo, para você passar de fase, você precisa também ter habilidade, por exemplo, com controle e saber jogar. Em vendas é a mesma coisa. O vendedor, ele tem que saber sobre as técnicas de venda, ele precisa conhecer do mercado, dominar o seu produto ou o seu serviço, isso tudo vai ajudar ele no momento da venda. Porém, isso também só por si falando não é garantia de que ele vai conseguir ter consistência nos resultados e chegar ali nas suas metas de venda de uma maneira consistente. Se a gente depender só das habilidades dos vendedores, das suas técnicas e conhecimentos, a gente não vai conseguir fazer com que a empresa tenha um crescimento escalável. Ou seja, se o vendedor não conhece os objetivos de cada fase desse jogo, as regras que ele precisa cumprir e qual caminho que ele precisa percorrer, fica muito mais difícil de passar por essas fases, concordam? Só para que fique claro então, metodologia é diferente de processo de vendas, ok? Na grande maioria das vezes, você até tem um objetivo claro, ou seja, você quer chegar ao final desse jogo e zerar ele, certo? Assim como as empresas possuem metas e possuem objetivos a serem atingidos no final do ano, mas nem sempre isso é feito de maneira organizada e inteligente. Vamos pensar o seguinte, você acabou de comprar um jogo novo para o seu videogame. Só que como o jogo é novo, você não sabe ainda exatamente o que precisa ser feito em cada uma das fases. Portanto, você vai jogar no improviso. Então você vai na aventura mesmo tentando descobrir o que você precisa fazer para passar cada uma dessas fases. Provavelmente você vai falhar várias e várias vezes justamente por não saber o que fazer e não conhecer essa fase. Mas isso é normal.
justamente porque é um jogo novo e você está tentando descobrir os caminhos, certo? Só que, depois que você falhou várias e várias vezes e repetiu essa fase várias e várias vezes, você começa a ter uns macetes, a entender quais são os caminhos e ter certos direcionamentos. Então, se você tiver uma forma de lembrar desses direcionamentos, vai ficar muito mais fácil de você passar essa fase. Não quer dizer que você vai conseguir sempre de primeira, mas com certeza se torna muito mais fácil, concorda? No processo de vendas, não é diferente. Quando você tem esses caminhos mapeados, esses objetivos claros estabelecidos e de preferência registrados, fica muito mais fácil de você atingir os resultados e toda a sua empresa e a sua equipe de vendas sai ganhando. Inclusive, esse é o chamado playbook de vendas, o livrinho da equipe comercial, a Barça de vendas, o guia, aquele que o vendedor precisa dormir abraçado. É como se você criasse uma colinha, digamos, para esse seu jogo, para que todos os jogadores, quando forem de fato jogar, saibam exatamente o que precisa ser feito, ou pelo menos o básico que eles precisam cumprir para passar de cada uma dessas fases desse game tão louco que é o game de vendas. Então vamos lá. O processo de vendas nada mais é do que um conjunto de atividades, regras e objetivos que devem ser cumpridos por toda a área comercial e que seja ensinável, escalável, previsível e mensurável. Tá, Fábio, mas então como é que é? É ensinável, dobrável, comestível e infalível? É isso mesmo? Não. Pera aí, vamos devagar, senão o negócio vai ficar um pouco complicado, beleza? Olha só que legal. Então, primeiro, a ideia é que um processo de vendas seja ensinável, ou seja, replicável. Voltando à analogia do videogame, vamos pensar o seguinte. Se você empresta o seu jogo para uma outra pessoa que nunca jogou, ela vai ter dificuldades caso você não dê nenhuma dica para ela, certo? Agora, se você emprestar esse jogo para a pessoa e já falar para ela o que ela precisa fazer em cada uma das fases, ou seja, dar esse direcionamento, vai ficar muito mais fácil de ela zerar o jogo e pode ser que ela zere até mais rápido do que você, não é verdade? Se você está pensando em fazer com que a sua empresa cresça, qual seria a lógica, então, de deixar os seus vendedores jogarem esse jogo do zero todas as vezes de novo? Não faz sentido, né? Mas, muita atenção aqui. Não quer dizer que o processo de vendas é uma fórmula mágica em que se o vendedor fizer tudo que está escrito ali e cumprir esses passos à risca, ele vai ter os resultados que ele deseja e vai vender sempre, sem erro, com certeza absoluta. Não. Não é bem assim. Mas bem que eu queria, né? Imagina, 2 para cima, L2 quadrado X e aí, puf, já pinga o dinheiro e comissão caindo e tudo lindo, maravilhoso. Nesse caso aqui, sim, específico, é totalmente diferente de um jogo. Porque ali no videogame ou no computador, às vezes você tem um macete ou coloca uma senha lá e aí você vai passar de fase automaticamente ou o jogo vai zerar para você sozinho. No processo de vendas é diferente. Quando estamos falando num processo de vendas consultivo, ou seja, aquele em que existe uma equipe comercial, vendedores por trás, auxiliando o potencial cliente na decisão de compra dele, a finalidade do processo de vendas é basicamente servir como um guia para que esses vendedores saibam qual o melhor caminho e o que precisa ser feito para, de fato, concretizar aquela venda. A ideia aqui não é transformar um vendedor num mágico que, se ele apenas cumprir os passos à risca, ele vai simplesmente tirar um novo cliente ali da cartola. Não quer dizer que definir um processo de vendas é garantia de que em todas as ocasiões as vendas vão ser fechadas, mas com certeza é algo para facilitar o alcance dos resultados. Eu falei que o processo de vendas ele tem que ser ensinável e replicável, mas eu não falei por que ele também tem que ser escalável. Mas o que isso significa? Significa basicamente que um processo de vendas ele tem que ser pensado de uma maneira que aguente um possível aumento de demanda e que possibilite um crescimento de forma uniforme. Eu também comentei que o processo de vendas é mensurável, ou seja, ele permite que você tenha indicadores claros para avaliar o desempenho da sua equipe e saber basicamente aonde que você está ganhando e aonde que você está perdendo. Então fica muito mais fácil de avaliar os resultados e entender onde que você pode melhorar no fim das contas. Em resumo, um processo de vendas bem definido ajuda basicamente a 1. Nortear o vendedor pela jornada de venda. 2. Agilizar os procedimentos comerciais. 3. Padronizar de certa forma os estágios dessa operação. E 4.
mensurar isso tudo para identificar gargalos e poder evoluir cada vez mais em busca de melhores resultados. Em outras palavras, é o desenho e o detalhamento do caminho que a equipe comercial precisa percorrer em busca das vendas. E não vai pensando que um processo de vendas é só para aquelas empresas gigantes ou aquelas equipes comerciais enormes ou até mesmo quem já tem um volume de vendas muito alto. Não. Na verdade, o quanto antes você parar para pensar e definir o seu processo de venda, mais rápido e com mais facilidade a sua equipe vai ter sucesso. Se for cada um por si, no modo senta a bunda aí, começa a ligar, dá teus pulos, vai, nunca vai ser escalável, nem previsível e nem mensurável. Dessa forma, você basicamente está depositando toda a sua esperança em dias melhores nas habilidades e no desempenho individual de cada vendedor, na capacidade de cada um, e não, na verdade, facilitando a vida dele, mostrando e guiando os caminhos que ele precisa percorrer. Você já sabe os caminhos de venda e quais passos foram vivenciados por sua empresa até hoje. Então, por que não colocar isso na mão do seu time para que eles consigam desempenhar cada vez melhor? Se o seu time de vendas tiver um guia detalhado com os principais passos que precisam ser cumpridos para eles chegarem no momento da venda, fica muito mais fácil e naturalmente a produtividade do seu time vai aumentar. Assim, você reduz a margem de erros na sua operação e evita práticas não saudáveis dentro da sua equipe de vendas e que podem prejudicar muitas vezes a sua imagem e a imagem da sua empresa. Falando então rapidamente como que a gente pode começar a construir um processo de vendas, a gente tem basicamente 4 pilares. Primeiro pilar, foco no problema. Dentro desse pilar, basicamente temos que pensar em como vai ser feito o diagnóstico, como vai ser apresentada a solução, alinhar quais são as expectativas daquela negociação e, por fim, definir sempre um próximo passo. O segundo pilar é definir os deveres da equipe de vendas, ou seja, quais são as atribuições, quais as atividades realmente envolvem a rotina da equipe comercial, desde o primeiro contato com o potencial cliente até o fechamento da venda, além do que é preciso entender também que tipo de materiais, apoios e estratégias podem ser usadas para que facilite de fato as negociações. O terceiro pilar é estabelecer indicadores e níveis ideais de trabalho. O que isso significa? É basicamente traçar a rotina ali do vendedor, o quanto de tarefas ele tem que realizar, quantas ligações em média é ideal que ele faça por dia, enfim. Assim vai ficar muito mais claro o que ele precisa cumprir para chegar no objetivo final. E o quarto pilar, formalize as informações do processo criado. Ou seja, a gente falou de playbook anteriormente, então é interessante você ter isso registrado para que sempre sirva ali de consulta aos vendedores, aos gestores da equipe comercial e que eles possam ter aquilo claro na cabeça para poder seguir em frente. Lógico que, para que um processo de vendas seja de fato aplicado na prática e de forma consistente, existem ferramentas, como o caso de um CRM, que vão ajudar muito nessa jornada. O CRM ele vai justamente auxiliar no registro dessas informações e na mensuração dos dados, ou seja, para a gente avaliar se de fato o vendedor está cumprindo os critérios daquele processo que foi desenhado. O CRM é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito útil e fundamental para que o processo de vendas que foi desenhado seja cumprido e, com isso, a gente consiga medir exatamente o que está sendo feito. Ele te ajuda a verificar a adesão da equipe de vendas ao processo que foi desenhado. Se a equipe está obedecendo as etapas, se está fazendo sentido o processo no dia a dia e até se tem algum problema ali que está travando a venda em si. Se a gente for usar o CRM basicamente de forma individual e cada um por si, vai acabar virando uma bagunça e a gente não vai entender o que de fato está funcionando ou o que está dando errado. O CRM também vai mostrar a evolução do processo depois que ele é aplicado, basicamente servindo como uma forma de comprovar se houve sucesso ou fracasso. Curtiu o vídeo? Então dá um like aqui e se aproveita para se inscrever também no nosso canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos e ficar sempre por dentro aí das novidades sobre marketing digital e vendas, beleza? E se você quiser uma ferramenta que vai facilitar totalmente a sua vida na hora de implementar um processo comercial, dá uma olhadinha no link que a gente deixou aqui embaixo, tem vários materiais falando sobre o RD Station CRM e como que você pode usar ele na prática aí para ajudar a sua empresa. Quer centralizar tudo num lugar só e aumentar suas vendas? Dá uma olhada lá. Tchau, tchau e até a próxima!